Bom, pessoal, agora que vocês já estão craque, a gente vai trabalhar com laço de repetição e integrando os arrays na história, ok? Então, eu vou dar um exemplo muito claro onde eu quero chegar. Vamos imaginar que eu tenho um array, esse nomes aqui, legal? Ele vai da posição 0, né, até 5, ou seja, ele tem 6, né, casas, vamos dizer assim, o tamanho dele é de 6. Perfeito? Como é que eu faria para imprimir isso? Eu poderia fazer o seguinte, não poderia? Nomes, 0. Pula a linha. Nomes 1. Nomes 2. Até chegar com o nome 5. Concorda comigo? Vamos lá? Certo? Mas, e se eu quisesse facilitar a minha vida? Se eu quisesse trabalhar com um laço de repetição na história? Não ficaria mais fácil? Eu concordo com o looping. Ele não repete toda vez o mesmo comando? Eu não poderia mandar imprimir o eco, nomes e o índice que está no meio? Poderia. Então eu posso fazer o seguinte, ó. For i é igual a 0 e, ok? É menor ou igual a 5, ok? Que a posição vai do 0 ao 5, ok? Ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o tamanho dele é 6. Ou eu posso falar o seguinte, ó. Ou i é menor que 6, certo? Somente para você pegar essas manhas. Menor ou igual a 5 ou menor que 6 aqui, nesse caso daria na mesma. Então, i mais. E aqui eu colocaria o seguinte, ó, e com nomes, i no meio e ponto e vírgula. Deixa eu comentar aqui esse código. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando isso na realidade? Porque é o seguinte, o que acontece com esse trecho de código? Eu falo que o i é 0. E eu falo que o i é menor que 6 e o i ele vai incrementar a cada volta que ele der. Então ele vai imprimir para mim o nomes, né? O array é nomes, não é nome. E o índice dele, que é de 0 a 5, vai ficar imprimindo o valor do i. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então o i na primeira vez é 0, depois o i é 1, depois o i é 2, o i é 3, é 4 e é 5. Vamos ver o que acontece? Vamos. Opa, bacana, né? Só falta eu colocar o BR aqui, né? Para ir pro lado de linha. Olha que legal. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O nosso looping, né, o nosso laço de repetição, ele funcionou e funcionou muito bem, né? Ou seja, praticamente, né, para quem dizer que eu não faço isso em uma linha, basta eu fazer assim, né, que ele vai funcionar também, certo? Então, agora você deve estar pensando o seguinte, e se eu adicionar outros índices dentro desse array? Não vai ser 6, concorda comigo? Então, o nosso objetivo agora é o seguinte, como que a gente faz um laço de repetição, ok? Escute bem, um laço de repetição, o qual simplesmente, independente do tamanho, ele imprime todo o valor. Você concorda comigo que o nosso ponto que limita esse nosso looping fazer isso é esse número 6 colocado a seco aí, né? A gente contou e colocou 6. E se eu soubesse, se eu tivesse alguma forma de saber qual é o tamanho do meu array? Lembra que o Vardamp, por exemplo, ele deu qual que era o tamanho do array? Então eu não poderia fazer isso dessa mesma forma? Então eu tenho que adivinhar o tamanho. E para sua facilidade, eu sei medir o tamanho de um array. Basta a gente fazer o seguinte, ó. Echo count, para ele contar o array nomes. Tá vendo? Conta quantas posições temos no array. Legal? Então eu vou imprimir isso aqui. E ele fala que nós temos 6 posições. Ok? Então, como eu já sei isso aqui, basta eu trabalhar dessa forma agora. Ó. Vou até copiar o que estava em cima e fazer o seguinte. Ó. Vou comentar aqui. Vou descomentar e vou substituir esse meu número 6 por
count nomes, ok? Aqui esse count nomes sempre vai representar o quê? A quantidade, né? O tamanho do nosso array, legal? Então, independente de quantas posições que nós tenhamos no nosso array, esse nosso looping ele vai imprimir tudinho, ok? Então vamos ver. Imprimiu e funcionou muito bem. Legal? Então esse é o exemplo de a gente trabalhar com array. Normalmente é o exemplo mais claro, mais comum da gente trabalhar com array, utilizando o for. Agora eu vou dar o exemplo também de a gente criar índices automáticos, né? Por exemplo, com o while, né? Deixa eu ver se vem um exemplo à minha cabeça. Vamos lá. Então vamos imaginar que eu queira colocar fazer um laço de repetição que crie posições no array. Enche o nosso array de posições. Para que eu estou falando isso? Somente para você ter ideia do que é capaz de a gente trabalhar, as facilidades que a gente tem para trabalhar com array. Então eu posso falar o seguinte, olha isso. Vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui chamada i também. Ok? E vou falar que i... não vou criar i, vou chamar ela de limite. Vou falar que o limite dela é 10. E vou falar o seguinte. Enquanto limite, ok? Ou seja, o que significa enquanto limite? Enquanto essa variável for verdadeira. Legal? Então, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu criar meu array aqui. Eu vou chamar ele de array mesmo. E vou declará-lo. Legal? Veja que isso aqui é o nome de uma variável apenas. Poderia ser XPTO. Eu vou falar o seguinte, simplesmente assim, ó. Array, abre e fecha, é igual a limite. Não vou nem chamar isso aqui de limite. Eu vou chamar de ABC. Todos os valores vão ser igual a ABC. Certo? O que isso iria acontecer? Ele iria ficar imprimindo isso aí várias vezes, infinitamente. Ok? Então eu vou falar o seguinte, ó. Enquanto o limite for maior que i, por exemplo, certo? Eu vou colocar que o i é igual a 0. Né? Pode ver que eu estou escrevendo bastante aqui para exemplificar, para fins didáticos, ok? Quando a gente for trabalhar com banco de dados, um dia que você for trabalhar com banco de dados, você vai ver como é gostoso trabalhar com while e com array, ok? Guarde isso na sua mente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou abrir, fechar aqui chaves, por exemplo, né? Fazendo um exemplão bem daqueles. Então, enquanto o limite for maior, eu vou colocar um i++ aqui. Porque uma hora o i vai ser maior que o limite, então ele vai sair desse looping. Entendeu? Essa é a minha ideia. Bom, o que isso aqui está significando? Por que eu tenho esse maior e menor? O que isso faz na realidade? Ele faz o seguinte. Cada vez que ele passar por esse looping, quando ele encontrar isso aqui é igual a ABC, ele vai somar. Ele vai ver quantas posições tem dentro desse array. Se não tiver nenhuma, ele coloca a primeira. Se tiver duas, ele coloca a terceira. Automaticamente, sem que a gente precise de ficar colocando o i no meio, que nem a gente fez aqui com o nosso for. Legal? Então, essa é uma forma também de trabalhar. Vamos ver se funciona? Vamos. Primeiramente, vamos ver se roda o programa. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar um var dump. Ah, não. Posso dar um count na nossa variável array. Legal? Count array. Vamos ver quantas posições ele tem? Opa! Veio em branco. Por quê? Vamos dar um print R. Viu quais são as nossas opções da gente trabalhar? Como é bacana a gente conseguir trabalhar
com essas variáveis, tipo printr, var, dump, count, etc. Olha que legal. Ele foi de 0 a 9 com o nosso array aqui tranquilamente. Legal? Então você pode ver o que ele fez na realidade esse nosso looping. Ele criou automaticamente os índices para a gente, sem a gente precisar ficar colocando o valor do nosso índice. É mais ou menos como a gente fez aqui, ó. Legal? Bom, pessoal, praticamente é isso. E até a próxima.